Boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais um Farias Connect com um convidado especial, empreendedor nato de Vitória da Conquista, meu amigo Davi, da Conquista Saúde Móvel. Davi, seja bem-vindo, meu amigo. A gente vai começar agora batendo um papo. Davi, fala um pouquinho para a gente dessa jornada, de onde você saiu, quais são as perspectivas, o que é a Conquista Saúde hoje. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, Lázaro. Boa noite, né? Me chamo Davi, sou enfermeiro de profissão, natural aqui de Vitória da Conquista, casado, sou pai de 2 filhos. Essa história é longa, mas Vamos vamos bater lá. um papo aqui bem bacana. Eu venho de uma família, né, de pessoas que traz o empreendedorismo na veia, natural mesmo. Minha avó, quando ela veio para a Conquista, ela saiu de Barra do Choça e para o sustento da sua família, ela começa a fazer biscoitos, né? Biscoitos caseiros. Inclusive, Conquista é uma cidade Um polo, um né? polo, né, de biscoitos. E ali ela sustenta a sua família e inicia-se um legado, né? Posterior, muitos anos depois, quando eu já na fase de adolescente, meu pai, eh, naquela crise do governo Collor, ele fica desempregado. E aí inicia-se, retorna, né, um legado que foi deixado por minha avó, a sogra dele. E minha mãe o orienta, ensina, passa algumas receitas. E ele começa ali a fazer alguns biscoitos, inicia-se um processo de fábrica de biscoito. E aí eu, mais meu irmão, a gente vem crescendo, trabalhando e vendo, né, o pai da gente sustentar a nossa família através de uma empresa, né, de uma fábrica de biscoitos. Inclusive, recomendo, você Gomes Conquista. Excelente. E posterior a isso eu entro na faculdade, escolho a enfermagem como primeira opção, escolho a educação física como segunda. Na época eu passei na UESB em Jiquié e preferi ficar em Conquista por uma questão mesmo de conforto. Não queria sair da perto de manhã, não. Queria ficar por aqui. Aí foi onde eu conheci, inclusive, nós somos Sim, colegas de lógico. profissões. Lá em 2004, né, a gente iniciou a terceira turma da FTC, já se vão 15 anos de profissão. E dentro desses 15 Tá anos velho, viu, aí, Davi? nós estamos por experiente. São 15 anos aí, né, de vivência, de aprendizado. E ainda não encerrou e a gente aprendeu muito. Primeiro emprego, eu trabalhei em Tremedal, também foi uma escola. A gente sai crua ali da faculdade, entra no mercado de trabalho, toda uma dificuldade para você se inserir no mercado, né? A gente achava que as maiores dificuldades eram as provas, né? Mas não, a maior dificuldade era você se manter presente todo dia, porque todo dia era uma prova. E quando você forma, você passa a ser desempregado, né? Justo. Você é estudante, você formou, e agora o que eu vou fazer? Verdade. Aí vem os desafios, né? E dentro desses desafios é a construção mesmo do profissional, do ser humano, né? Onde a gente vai aprender, vai errar. E eu comecei a lecionar, fiz minhas especializações, minha especialização em atenção básica, né, pela Faculdade Federal do Mato Grosso do Sul, e fui treinando e fazendo meus cursos, aprendendo. Trabalhei no labo, trabalhei no hospital, trabalhei no hospital de base, prestei serviços, né? E em determinado momento surge ali uma oportunidade de trabalhar em uma empresa pioneira de transportes, Vitória da Conquista, no ano de 2012. E lá eu encontrei, dentro do leque, né, da enfermagem, a enfermagem ela tem um leque muito grande de atuação, onde eu consegui me identificar, né, dentro da enfermagem, tanto de possibilidades de trabalho, eu me identifiquei com a área de transporte. E perdurei lá por 10 anos. Você Né, trabalhou numa empresa inicialmente de de transporte, né? transporte. Foi onde, agora fazendo transporte, não sabia nem como é que era. Eu fui ali no desafio, fui aprendendo com quem já tinha experiência, já tinha bagagem. E quando foi no ano de 2014, eles me contrataram, efetivaram, eu só prestava serviço. Fiquei 2 anos só prestando serviço e aprendendo como era, né, o trabalho. Em 2014 eles me contratam, me mandam para Itabuna, e aí vem um novo desafio, que eu fui implantar uma base em Itabuna. Então, em Itabuna eu não conhecia ninguém, eu morava, passava a semana toda dentro do hospital, mesmo, em uma sala ali, fazendo contato com o médico, com o enfermeiro, vendendo um serviço, né? Serviço. E aí, nessa venda de serviço, eu começo a me relacionar com muitas pessoas, né, no segmento hospitalar. No mesmo ano, me convido para assumir a coordenação geral. Eu fui para Itabuna em fevereiro, em outubro eu volto para a Conquista. E aí a empresa estava em uma ascensão muito bacana, um aprendizado que a gente leva para o resto da vida, não tem para onde, né, correr. E 2014 foi um ano especial, porque foi um ano de introdução nesse mercado. E aí veio o desafio do novo, a empresa ela começou a fechar alguns contratos e eu comecei a participar, né, dessas licitações, dessas negociações com
coordenação de enfermagem, porque a parte técnica ela é muito importante dentro do processo de saúde, né? E o enfermeiro, ele acaba que quando ele não é gestor, ele, em muitos momentos, ele se coloca como gestor. Né? Ele tem que ser um gestor da saúde, que é o produto que se vendia. E aí a gente enfrentou um desafio muito grande, né? Que foi a pandemia. A pandemia, eu considero que foi um divisor de águas para muita gente, para mim, em especial. Existe um profissional de saúde chamado Davi Azevedo, antes da pandemia e o pós-pandemia, onde a gente enfrentou desafios pessoais, né? A gente ficava semanas sem casa, com medo também, porque na época também eu tinha um recém-nascido, falei, se eu vou levar, eu vou dormir na base, e ele dormia na base. Fomos para Salvador, participando da campanha de transporte de pacientes para a Fonte Nova. Então, um outro público, um outro cenário, tinha hora que a gente não tinha nem não tinha como comer porque não tinha, era o lockdown. A ambulância passava, nem a gente comprar. E quando passava a ambulância, todo mundo com medo do Covid. E a gente se identificava, eu sou Covid. Você olhava assim para você e viu o Covid. Todo paramentado. Todo paramentado, porque você sai daqui para Salvador, meio-dia, sem ar-condicionado, um macacão por baixo aquele, você chegava desidratado, não podia beber água no caminho. É porque era um processo ali também novo para todo mundo. Muitos colegas adoeceram, perdi um colega médico, né, já faziam transporte com o doutor Lídio, e a gente era bem parceiro. Ele falava da visão de nós dois vai morrer, que a gente faz muito na brincadeira, né? E acabou que ele partiu, né? Pegou Covid e foi recolhido. E aí, nesse processo, a empresa ela começa a perder um pouco da sua filosofia de gestão com pessoas, né? Então, uma má gestão levou a atrasos salariais, insatisfação, não conseguiram gerir, né? O administrativo não conseguiu gerir, e aí foi trazendo um cenário ruim. Talvez um cenário até comparado com o Covid, né? Você trabalhar e não receber. Então, era um negócio bem chato. E não só eu e meus colegas, só que ali eu tinha um papel de liderança. Eu liderava a equipe de Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Então, ele foi um momento também pessoal que abalou. Quando a empresa ela começa a ter uma decência, foi onde eu conversei com alguns colegas e falei, gente, nós somos donos do processo. Você sabe o que fazer, enfermeiro tal, enfermeira fulano, você sabe o que fazer, eu também sei, eu conheço o caminho. E aí eu não quis aceitar, e aquilo ali foi o que me incomodou, que me motivou a sair da zona de conforto e enfrentar o medo. Porque o medo novo é complicado. Eu nunca fui dono, né, de empresa, mas eu geria uma empresa que não era minha. Eu sabia dos processos, junto com meus colegas. E aí eu olhei para os dois lados e falei, um serviço tão nobre, porque a gente não conta, a gente não leva paciente, a gente leva além. No transporte você conduz vida, você conduz esperança. Quando a ambulância chega, existe ali com a gente uma esperança. A família vai junto. Na época do Covid, o paciente ia sozinho, ia com a gente. Então nós éramos a família deles. Então ali era algo que eu não posso me conformar com isso. Isso aqui não pode acabar dessa forma. Então a Conquista Saúde, ela surge de um sentimento de crise dentro da instituição que eu fazia parte. E o que me incomodou, eu falei, eu preciso mandar. Alguma coisa tem que ser feita. Tentei fazer alguns contatos com alguns colegas, alguns não aceitaram o desafio. Até eu encontrei um camarada muito especial, que é meu sócio, Luiz. Ele é condutor socorrista. E a gente sentando numa conversa, eu falei, amigão, você vende seu carro, vende o meu. A gente compra a ambulância e bora dar o primeiro passo, senão a gente não sai do lugar. E aí foi quem pegou na minha mão e falou, bora. Você garante? Eu falei, garanto. Garanto tentar e garanto correr atrás. O resto a gente vai descobrir juntos. Se a gente não ficar aqui, só vamos ficar no si. E se eu tivesse feito? E eu já faço isso. Às vezes eu penso muito, converso com ele. E a gente deveria ter feito essa marca. Mas foi preciso, talvez, passar por esse processo para aprender e você sair dessa zona de conforto. E hoje a Conquista Saúde ela é uma realidade, né? Tem Vitória da Conquista. É referência em transporte neonatal, pediatra e adulto e obeso. Nós temos duas experiências bacanas aqui em Conquista, que foi chamado várias empresas, né, que também prestam serviço com compromisso também, mas que não aceitaram o desafio e a gente aceitou e nos preparamos, estamos nos capacitando, tem coisa nova para vir por aí. E fizemos dois transportes muito bacanas. O paciente tinha 300 e pouco quilos e nós conduzimos ele para Brasília, de ambulância. E recentemente a gente fez um também para o aeroporto, paciente grave, entubado, obeso também, mórbido, né? Nesse dia ele tem uns 280 quilos mais ou menos. Então, aí foi já foi toda uma logística, né? Foram 15 profissionais que nós envolvemos. 15 profissionais treinados, porque não é só ir lá e levar. Existe um preparo, existe um treinamento, existe uma seleção de pessoas, existe uma seleção de perfil. A Conquista, ela preza por isso, pela sua qualidade. Bacana, excelente, cara. Assim, é realmente uma história contagiante.
E uma coisa que chama a atenção que é a transição. A transição do funcionário Davi para um empresário Davi, né? É a maior dificuldade de todos nós. E se a gente for buscar na nossa história, a gente percebe que nós fomos criados para fazer uma faculdade, arrumar um emprego, né? Ou passar no concurso e não correr risco. Isso é que os nossos pais sempre falaram, ó, para sua casa, né? Uma vida modesta. Só que quando a gente vai pensar em empreender, existe um risco, né? Que é o que você falou. Você tinha as ideias, você estava preparado, mas você se sentia um pouco, vamos dizer assim, não encontrar uma pessoa que pudesse tocar com você, né? Enfim, detalhe um pouquinho mais para a gente sobre isso, a transição, né, do Davi funcionário para o Davi empresário. Quais foram as dificuldades? O início é um aprendizado muito grande, a gente sabe disso. Por mais que você venha com know-how, mas é completamente diferente, né? Normalmente, quem está começando, você começa com um CNPJ limpo, não tem faturamento, você tem dificuldade para captação de recurso, enfim, tudo é muito difícil para quem está começando, né? Com certeza. Um dos fatores que somou, né, para a gente caminhar e percorrer pela conquista da saúde foi isso. As relações humanas, acho que foi algo bastante importante para a gente. A gente acabou fazendo alguns contratos e aquisições de equipamentos e materiais devido à construção de relação humana. O crédito foi mais humano do que financeiro, no primeiro momento. Sim. Então, nós recebemos alguns créditos de alguns parceiros que venderam alguns equipamentos para a gente no, antigamente falando, né, na caderneta do vizinho. E a gente com a promessa, porque eles também acreditavam que o que a gente ia fazer ia dar certo. Sim, sim. E no primeiro momento fica um negócio meio confuso, porque você é funcionário hoje e agora eu sou dono. Então, talvez o que eu criticava dentro de uma instituição, agora é minha vez de fazer diferente. Então, minha responsabilidade era muito maior, né? Então, a gente, eu e mais Luiz, nós temos muito isso. O que fizer com a gente, tem um papel de fazer diferente. Senão a gente entra muito em contradição e não é o projeto. Nosso projeto é além, né? E você está no operacional. Então, eu estou no operacional, o Luiz está no operacional. Existe uma gestão empresarial já. A gente já tem um CNPJ, já vendemos um serviço, vendemos, né, um produto, e ao mesmo tempo você cobra o escanteio e vai lá cabecear. Então, até a gente criar uma maturidade, demorou. E a gente ainda está em construção, né? Nós ainda estamos nesse processo. Foi e está sendo difícil. Mas essa dificuldade, a gente já passou coisas piores, então é o que nos motiva. Hoje nós temos uma empresa onde as pessoas que estão com a gente, elas estão com o mesmo propósito, o mesmo ideal. É tanto que alguns profissionais que lá eu via que eram de excelência, que tinham compromisso com o serviço, hoje faz parte da nossa equipe. Né? Excelente, mas hoje a parte humana da empresa é que vai determinar seu resultado. Né? Então, se você tiver uma cultura muito forte, muito arraigada, ela vai crescer junto com você, mas para isso você tem que dar condição, tem que deixar a equipe motivada, né? Enfim, são pontos primordiais para isso aí. Você falou bastante, David, de uma coisa que é muito interessante para todo qualquer negócio. A empresa, ou ela está vendendo, ou seja, está crescendo, né? Ou ela está morrendo. A gente sabe que hoje a empresa que não tem o feeling de venda, né? Algo muito explorado hoje por todo mundo, até bem aqui no grupo, desde um atendente ao administrativo, todo mundo tem que ser vendedor, né? Nem que seja saber explanar sobre o negócio onde você trabalha. Isso vai vender, né? Chegar e falar da Conquista Saúde em algum lugar, ou realmente vender, né, de uma forma direta. Como é que hoje é o processo de venda e de prospecção, né, da Conquista Saúde Móvel, que é uma das grandes empresas hoje em Vitória da Conquista? Hoje nós fazemos a nossa maioria das vendas via internet, né? As ferramentas, WhatsApp, Instagram, que é uma ferramenta bastante importante. Já estamos em alguns momentos a gente já fez a publicação de outdoors na cidade e o contato direto nas instituições, né? Que são as instituições hospitalares. Onde gera mais demanda aí, né? Onde gera demanda, onde a gente busca captar esse cliente, né? Esses acordos. Então, hoje a gente presta serviço para alguns planos de saúde. Então, a gente já buscou contato direto, até porque eu já tinha algumas relações com alguns prestadores na empresa anterior. E hoje a gente aprendeu o que foi feito de errado, o que não deu certo, a gente está consertando. Né? Hoje a Conquista Saúde ela tem uma cultura de reflexão. A gente reflete, semanalmente a gente se encontra
E a gente discute, debate o que foi produtivo, onde a gente precisa melhorar. Tem uma coisa muito enraizada dentro do transporte, e a gente brinca também, que é o seguinte: às vezes o paciente está no hospital grave e ele precisa ser transferido para outro hospital. E às vezes o hospital que está aqui quer que o paciente vá logo e o que vai receber vai trocar plantão, tomara que não chegue agora. E aí o transporte fica no meio dessa confusão toda. E a gente preza muito pela fidelidade, né? Pelo horário. Então, cumprir o horário que a gente marcou é 8 horas, 15 para 8, a nossa ambulância vai estar lá, com a equipe pronta e preparada para estar conduzindo o paciente. Excelente, cara. Eu acho que é isso mesmo. E assim, a venda é o dia a dia, né? Tem que ser aprimorado todos os dias, né? A gente tem que buscar todos os canais, fechar parcerias, é isso que você está buscando. Envolvimento de toda a equipe nesse sentido. Quanto mais contratos, quanto mais a gente prospecta, mais demanda a gente vai ter, né? Você falou em relação à educação física, qual é a relação de Davi e esporte, saúde? Davi, esporte, saúde. E se essa relação te ajuda em alguma coisa no empreendedorismo, na sua liderança, no seu modo de conduzir a sua empresa, enfim. Fala um pouquinho como é que você lida hoje com o esporte, saúde, né, alimentação, e o que isso tem te ajudado ou pode te ajudar, né, a empreender. Eu venho da geração dos anos 80, acho que você também. Eu Mas um sou de 90, mas... Um dos atletas que eu mais admiro, né, é Romário. Eu sou fã de Romário. Eu vi o Brasil ser tetracampeão, foi um dos maiores momentos esportivos, né, que eu convivi. Eu gosto da prática esportiva, do futebol. Inclusive, quando era garoto, assim como a maioria dos garotos na minha idade, queria ser jogador de futebol. Mas não deu muito. O talento era bom, mas mãe mandou estudar, então fui estudar. E hoje a gente consegue, né, dentro da Conquista Saúde, enxergar a importância da prática esportiva como promoção à saúde, né? Saúde não é só a ausência da doença, né? É um conjunto de fatores que promove o bem-estar do indivíduo. E a partir dessa filosofia, a Conquista hoje ela abraça em Vitória da Conquista e região as práticas esportivas. Hoje estamos aí com o Conquista, o BOD, né? O feito também na parceria. O time de conquista. Fazemos também a cobertura do sub-15, 17, sub-20, da DS, que é o futebol, é o Conquista FC, né? Que é aquele Conquista Azul, que a gente conquista agora divide, né? O Conquista Azul e o Conquista Verde. Que é a divisão de base e o profissional, né? De base, profissional. Estamos na parceria com a Quadra 8 também nas coberturas das práticas esportivas de tênis. Então a gente enxerga que não é só um transporte do paciente, né? A gente precisa também promover saúde, e essa promoção ela traz dentro dos seus princípios. Com certeza. Aqui no grupo a gente tem alguns conceitos em relação à saúde, porque assim, tudo isso que você falou é extremamente importante. Como é que a gente tem projetos, você quer crescer, desenvolver, você quer cuidar dos seus filhos, se você não cuida da sua saúde, né? Não adianta nada, Davi, fazer uma projeção que daqui a 5 anos ele tem 100 ambulâncias, né? E daqui a 10 anos ele quer estar em 5 estados diferentes. Se Davi, ou quem quer que seja que esteja à frente da empresa, não tem a saúde para trocar em si, né? Quando a gente fala saúde, a gente fala saúde física, saúde mental, né? Enfim, então é isso mesmo, a gente tem que pensar nisso a todo momento, até para a gente ver nossos filhos crescerem, né? Acho que é o sonho de todo mundo ver nossos filhos crescerem, né? Cuidar da nossa família de uma forma geral. Então, a saúde é extremamente importante. E aqui a gente tem uma premissa assim, cara, até para contratação. Como é que tem uma pessoa que você vai contratar para sua empresa, se ele não consegue gerenciar a saúde dele, como é que ele vai conseguir trabalhar ou gerenciar algum processo dentro da empresa? Então, é algo que a gente tem que, cada vez mais, pensar sobre isso. Né? Porque a pessoa que pratica esporte, ela é mais dinâmica, ela tem mais força de vontade, né? Mais aguerrida do que aquela pessoa que realmente tem uma saúde limitada, né? O grau de obesidade, algo desse tipo. Não é discriminação. A gente está falando de uma forma que você possa perdurar e possa entregar bem mais daquilo que é necessário. Enfim. E quando a gente falou de família, Davi, qual é a relação, assim, que você acha? O que sua família hoje te ajuda, você como pai de família, você como um gestor familiar, o que sua família te ajuda, você como empreendedor hoje? Qual é essa conexão? Como é que funciona isso? Existe, sua esposa tem alguma ligação direta com a sua empresa, ou ela trabalha em outra coisa, enfim? Então, o que acontece? Quando a gente iniciou, né, eu mais Luiz, esse projeto, as primeiras pessoas que ficaram sabendo e foram comunicadas foram nossas esposas. Então, a partir do momento que a gente inicia o serviço da Conquista Saúde, já existe uma função,
em participar de um projeto, de Tereza, que é a esposa de Luiz, quanto a minha, né, Catarina, ela está inserida no processo, Tereza também está inserida no processo, elas acompanham a rotina da empresa, prestam serviço também para a empresa. Existe uma função de marketing, e Catarina fica à frente, Tereza fica à frente da regulação. Então, assim, a gente dividiu dentro da nossa própria família, né, a divisão das tarefas de organização. Então, nossas esposas são nossos colegas de trabalho também. Então, nós trabalhamos nessa parceria, até porque, para elas perceberem e sentirem a importância que elas são para a gente, né? Isso é muito bom. E, assim, tem alguns empresários que têm dificuldade, né, de lidar com, trabalhar com a família, enfim, com a esposa. Você acha que existe essa limitação? É um mito? Você que vive isso no dia a dia? Eu não concordo, depende da maneira como você conduz, né? Trabalho é trabalho, negócio é negócio, casamento é casamento. Então, assim, a gente procura. Claro que tem hora que a gente está lá jantando e lembra de alguma coisa e acaba discutindo. Mas alguém sempre vai estar freando aí, né? Um momento, não, mas a gente conversa, pode tomar nosso vinho aqui e seguir, porque senão vira 24 horas e só trabalha. E aí só vai falar de trabalho, né? Quando você sai com colega de trabalho, a maioria das vezes você vai falar de trabalho, não vai falar de outra coisa. Se sua esposa é seu colega de trabalho, vai trabalhar o dia todo. Mas a partir do momento que você começa a frear, delimitar, fazer entender que é importante, nós estamos juntos, você precisa saber, não precisa descansar. Então, na hora que eu estiver descansando, você conduz, o contrário também, né? Tem um momento de ir para academia, tem um momento de ir para a faculdade, minha esposa minha hoje faz nutrição, então está na área da saúde também. Sim. A gente vai dividindo nesse sentido. Bom demais. Eu acho que assim, cara, a partir do momento que você traz sua família para a empresa, eles passam a entender, né, o que realmente está acontecendo. Quando ela é sua parceira ou colega de trabalho, isso é melhor ainda. Porque aí, se você pegar hoje, precisar fazer uma remoção e você mesmo for para São Paulo, ela está entendendo. Se ela não fosse da área, ou como a maioria dos empresários fazem, isola a família dos negócios, qualquer tipo de condução que você faça, aquilo ali é estressante para sua família. Tipo, vou fazer uma gravação na quinta-feira à noite. Se sua família não tivesse introduzida no seu negócio, se ela não entendesse a necessidade, né, desse tipo de trabalho que você tem que fazer extra ao trabalho realmente da empresa, isso começa a criar rusgas dentro da sua família. Daqui a pouco seu relacionamento vai esgaçando, você até perde. Quando você traz, é ao contrário. E seus filhos passam a perceber o quê? Que realmente, cara, poxa, Davi trabalha pra caramba, papai trabalha pra caramba, Lázaro trabalha pra caramba, para dar o conforto, né, para a gente oferecer, muitas vezes, aquilo que a gente não teve no nosso passado. Então, isso que você faz poxa, é extremamente importante e tem muita gente que não faz isso. Isola a família, né? Meu trabalho é esse aqui. Isola a família não sabe nem... Os filhos não sabem nem o que o pai faz. O que vende na empresa, né? Não sabe nem o que faz. Então, isso aí é extremamente importante. E a gente vê que cada dia mais, assim, um empresário moderno, ele vem, né? Trazendo isso, né? A família para dentro da empresa. A vida espiritualmente, como é que é essa conexão? Não estou falando de religião, estou falando de espiritual. Você acha que isso te ajuda no dia a dia? Isso deixa o seu coração mais tranquilo? Né? Você seguir princípios, né? ter algo espiritual a mais? Isso te ajuda na condução da sua empresa? O que você acha? Como é que é essa conexão Davi e essa parte espiritual? Contribui. Eu venho de uma base familiar cristã e, por muitos momentos de conflito, a gente recorre à base, né? A base família. A minha família, falando de pai e mãe, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós somos bastante unidos e fomos criados dentro de um embasamento cristão, um embasamento bíblico. Então, muitas vezes, quando você se depara em situação de conflito, você volta à matriz, você volta lá à raiz, até uma tomada de decisão, às vezes está com uma raiva de uma situação, o respirar é diferente, o falar é diferente, porque existe algo que foi plantado na infância. Então, sempre quando, inclusive dentro da Conquista Saúde, em certo momento, eu conversando com minha mãe, ela, com palavras sábias, ela me falou: você sabe o que tem que ser feito? Não temos, vá e faça. E ali eu peguei só esse gancho, ela está falando que eu tenho que montar meu serviço e ir embora, porque a gente já sabe o que tem para fazer. Então, às vezes, falta, né, a coragem. Então, a base familiar é o que ele sustenta, é o porto seguro, né? Você volta ao braço lá de mamãe, de papai, né? Vem ver, ouve, escuta e reproduz, né? Porque agora eu estou numa situação diferente, eu tenho meus filhos, minha esposa, então o que eu aprendi,
eu tenho que passar o legado adiante. E palavra de mãe abençoada, né? Não fala não, tem muito. Uma mãe te dá um conselho, fala lá, porque realmente é o caminho e a gente tem que seguir isso mesmo. Davi, a gente falou de vendas, falando da parte espiritual, saúde, agora fala pra gente aqui, quais os próximos passos da Conquista Saúde Móvel? Quais os novos projetos, o que vocês pensam aqui para o futuro próximo dessa grande empresa que está despontando aqui no nome Vitória da Conquista e região? A Conquista Saúde ela tem várias prospecções, né? Assim como um jogo de xadrez, os resultados não vêm. Mas algumas estratégias a gente vai guardando, né? Para mostrar na prática, né? Mais na prática mesmo, do que na teoria. A gente busca, e isso já é uma realidade, que é a conexão com as práticas esportivas. Hoje, se você olhar para o cenário de Vitória da Conquista, pode ir em tudo quando é de Valdo, vai na BB, vai na quadra 8, pode ir no Romano Júnior, na Conquista Saúde, vai estar lá no SESC Senat, está tendo um campeonato de futebol, né? De futsal, Sim, sim. é futebol. E nós estamos lá presentes. Fora isso, existem algumas outras prospecções que são treinamentos, são alguns cursos que já estão sendo projetados, encaminhados com a nossa coordenadora médica, né? Doutora Lívia Mello. Então, estamos aí. O resultado vai chegar. Bacana, bacana. E se a gente não pensar no futuro, né, no futuro da empresa, no crescimento, em novos produtos, principalmente, né? Você não consegue escalar, você não consegue melhorar seu faturamento e com isso a empresa não cresce. Então, o caminho é esse mesmo, tem que pensar a curto, médio e longo prazo, né? Qual é a projeção, o que vocês pensam, novos produtos para associar, né, ao que você já tem, novas empresas que agreguem, isso é muito importante. Daqui a pouco você monta um ecossistema dentro do seu nicho de negócio. O cara quer tal produto que está ligado ao transporte, você normalmente tem que terceirizar. Muitas vezes é importante ou abrir uma empresa ou trazer, né, para dentro do KNAI da própria empresa, algo que venha somar e gerar mais valor, né? Davi, queria que você falasse para a gente uma palavra, uma frase, né, para os empreendedores que estão começando agora, a galera que está em dúvida, né, que está com muito medo, que está na zona de conforto do emprego, normalmente essa transição não é fácil, como você bem falou, né? O que você teria para falar para esse pessoal que está começando agora? Uma dica, uma frase, uma palavra, enfim. O que você poderia falar para esse pessoal? Né? Eu acho que uma palavra muito importante seria coragem. Coragem não é não ter medo. Você vai com medo, mas vai. Se você domina e tem consciência do serviço que você presta, ou seja, no ramo de transporte, que é o meu, ou de vendas de produtos, você conhece aquele serviço e sabe o que tem que fazer, escuta o que minha mãe falou, vai lá e faz. Excelente, excelente. Davi, obrigado. Excelente esse bate-papo aqui. A casa é sua e o que precisar da gente, do Farias, da Mega 1 que presta seu serviço para vocês, a gente está à disposição e que essa parceria perdure aí por muito, muito tempo. Um prazer, Deus abençoe.